Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Ben. Bom, gente, esse é o episódio 26 e eu tenho uma convidada querida, especial e minha amiga, Emília Lobato. Isso, Emília é mãe, administradora, empreendedora, também já foi apresentadora de TV na TV Alphaville e é apaixonada por cozinha. Seja muito bem-vinda, Emília. É um prazer estar aqui com você. Que gostoso. Muito bom esse bate-papo. Estou honrada de estar aqui. Emília, eu Obrigada. também me sinto lisonjeado com a tua presença, com o teu conhecimento, com a tua inspiração. Tantas pessoas estão precisando ser inspiradas. Sim. E esse é o propósito de estarmos aqui juntos. Porque muitas pessoas pensam, o que venda tem a ver com cozinhar? Sim. Não é? E eu acredito que a venda e a cozinha têm tudo a ver. Tudo. Primeiro que sempre onde tem comida, tem venda. Sempre onde tem gente, tem comida. E onde tem gente, tem oportunidade. Então, Verdade. Emília, Verdade. muito legal. Então vamos agora falar com essa audiência. Olha, compartilha esse conteúdo. Divide, não fica só com você. Fotografa, filma, usa esse material para você e o quê? Fazer com que prosperem muitas pessoas. Então compartilha. Fica missão para você, Emília, é missão para nossa audiência. Compartilhar é amor. Olha, fala de novo, Emília. Compartilha, ama. Então compartilhar é amor. Que lindo. Querer o bem ao próximo. Ai, que lindo, Sim. que lindo. E eu quero começar com a tua frase. Sim. Viver Vamos de biscoito é real. É real. Bom, gente, mas a Emília tem uma longa trajetória na sua experiência profissional até chegar Sim. na culinária. Então a gente quer conhecer um pouco da tua história, Emília, saber aonde iniciou tudo isso. Sim. E eu quero já te perguntar, quando começou esse amor pela cozinha? Você tem alguma, talvez, lembrança de infância que te marcou, assim, que foi muito especial? Tenho. E traz aquela visão ratatouille? Não é? Conta pra nós, Não, Emília. eu venho de uma família que ama festas. Né? Ai, gostoso. Então, na casa dos meus pais, na casa da minha avó, sempre tinha festa. E a reunião, como você falou, em volta sempre de uma mesa, sempre para celebrar um aniversário, alguma coisa assim que todos apreciavam. Então, eu sempre fui encantada. Agora, engraçado, a minha avó amava cozinhar. Minha mãe odeia. É mesmo? A mãe não cozinha. Não. Que Ela legal. sempre tinha empregadas e tal que faziam. Mas ela falava assim, ai não, vocês resolvem isso. Nós somos em 3 irmãs. E nós 3 adoramos cozinhar. Que bacana. A minha mãe não. A mãe não foi inspiração. Não foi, mas a avó, a tia... Então, isso sempre atraía muita gente. Aniversários, eu lembro que a gente ficava na cozinha enrolando docinho, fazendo pastel, coxinha. Então, a gente sempre gostava disso. Que né? legal. E eu sempre me encantei, porque eu via a culinária como uma transformação. Eu faço uma analogia muito a uma engenharia. Você tem o tijolo, o cimento, a tinta. E você junta tudo, constrói uma casa. A culinária é a mesma coisa, você tem a farinha, o açúcar, a gordura e você faz um biscoito, faz um bolo. Então tudo isso é uma construção. Ai, que lindo. Quando você constrói, você prepara algo e depois você vê o resultado. É maravilhoso. Até eu já vou mostrar pro pessoal. Pessoal, vocês querem entender o que a gente está falando? Eu vou pegar Emília trouxe um presente para mim. Coisa linda. Olha só. E olha o slogan. Este é o melhor biscoito do mundo. Olha que apresentação linda. É mesmo. Gente, aí é mesmo. Olha que lindo. Gente, a apresentação faz toda a diferença. E a ambiência transforma. Quando você quer valorizar, não é, Emília? Sim. A embalagem faz toda a diferença. Então, com isso, olha, eu sou bom de desamarrar, viu? Eu sou bom de... consegui! Então, a gente tem que pensar o seguinte. Embalagem não é despesa. Não é. É investimento. Investimento. Por quê? Encantamento É também. encantamento. Olha Sim. quanta coisa linda. Ai, que delícia. E meu nome do biscoito também é Biscoito Irresistível. Biscoito É Irresistível. algo irresistível que você não Uau. aguenta provar gente, um só. Olha que presente, que coisa mais linda. Olha só. Olha que Lindo, apresenta as parabéns.
Obrigada. Que lindo mesmo. Muito São obrigado. saborosos. Olha aqui, Cozinha Emília Lobato, É, tudo. isso. É isso, tem que ter autoestima lá em cima. Que lindo, eu vou Sim. deixar aqui pro pessoal ver. Que lindo, que gostoso, Sim. quantas coisas diferentes. Aqui, ó. Ah, biscoito caipirinha. Ai, que Sim. delícia, 100% artesanal. Quando a vida lhe der limões, experimente biscoito de limão siciliano. Sim, sempre Biscoito transformar. irresistível. Olha que lindo. Sim. Que gostoso. Eu vou deixar aqui, ó. Depois a gente já vai. Olha, Provar. eu quero só dizer que é meu, tá, gente? É meu, não vem, ó. Tira o olhinho daqui, porque é meu. E tem mais um aqui, ó. Olha que lindo. Cozinha Emília Lobato. Olha que lindo. Ah, vamos deixar aqui meus biscoitos. Que legal. Adorei. Muito obrigado pelo presente. Fiquei Nada. honrado. E me conta, então. Presentear. Agora vocês estão entendendo, né, gente? Olha só, olha o universo dos biscoitos. Você conhecia esse universo? Você fazia ideia que tinha a possibilidade de viver de biscoito é real. É real. Que gostoso, Emília. Me fala mais. Qual foi o teu primeiro biscoito, entendendo que você falou que ficava fazendo Brigadeiros. brigadeiro? Sim, meu primeiro biscoito foi uma receita da minha tia, irmã da minha mãe. É um biscoito sablé. Sablé, Inclusive, me é conta, esse aí. me ensina. Sablé é esse? São esses três aqui. Ah, esses três. Esse é um tipo de biscoito. É um sablé. sablé, que é um biscoito de patisserie francesa que derrete na boca. Ai, que delícia. É aquele biscoito assim, de uma mordida só. E eu via a minha tia fazendo aquele biscoito, eu falava, nossa, que biscoito gostoso. Ah, eu vou pedir um cafezinho para comer um biscoitinho. Vou comer. Olha, é para Vamos. mim, mas... Ah, eu quero E comer, aí eu vou abrir esse. comecei de uma receita dela, eu comecei a criar outras receitas. A Isadora, minha filha, quando era pequena, E a Isadora tá aqui com a gente. Linda, hein? Que filhota linda. Ela orgulho. ficou em pé para me dar um beijo, o tio Ben ficou lá embaixo. Pequenininho. Linda. E aí ela levava biscoito para a escola, esse sablé de baunilha, de limão, de canela, porque eu nunca dei biscoito industrializado para ela. Tá. Sempre aproveitando e comendo do mais natural possível. Isso foi para mim, sempre foi assim. Na casa da minha mãe sempre tinha um do mais natural possível. Aí eu comecei a fazer esse biscoito, Isadora gostar, levar para a escola e as amigas. Sua mãe vende? Eu falei, não, Isadora, é biscoito que eu faço no cortador, é muito trabalho. Sim. E nesse paralelo, eu criei o blog Cozinha Tudo. Mas o Cozinha Tudo Quando foi isso, Emília? 2011. 2011 você já tinha um blog. Sim, de culinária. Você sempre esteve à frente, hein, mulher? Eu sempre gostei, né? E aí eu ensinava arroz, feijão, bolo, torta, doce. Nunca ensinei biscoito. Olha. Eu gostava de ensinar. Tem o meu canal no Facebook, tem mais de 500 mil seguidores. Né? Incrível. Então fazia muita live. Adorava. E aí surgiu a oportunidade do Paulo. Eu fazia os biscoitos no cortador. Tá. E as empresas começaram a mandar kits para mim. De presentes, de batedeira. Porque imagina, lá em 2011, 2012, eu já estava com 50 mil seguidores. O Facebook estava crescendo. E eu fui crescendo por causa de compartilhar receitas. Então, chefes famosos queriam fazer parceria comigo. Porque eu estava ali na frente. Então, eu recebi um kit que eu recebi da Ovo Maltine, que eu fiquei até surpresa. Chegou tanta coisa em casa, aquele ovo maltine que passava no pão. Opa, ovo mais um maltine em cafezinho si. aqui. Obrigado. Você toma um cafezinho? Não, depois. Olha, sabe por quê? Porque agora eu vou experimentar. Delícia. Meu pai. Isso daí não é justo. Fique registrado na gravação. Tá bom, eu Depois vou a gente compartilhar. deixa para você Eu também. vou compartilhar também. Ó, a produção aqui exigindo Sim. experimentar. Sim. Deixa o pessoal experimentar também, Mi. Não é ruim, Bora. gente. Não. Eu acho melhor Maravilhoso. você me entregar todos. Olha que lindo, Mickey. Ai, que gostoso. Emília, tudo isso, Pois olha é. há quantos anos. Você sabe que no YouTube a gente é bem pequeno. E o Instagram eu demorei muito, eu fiquei muito nichado, numa zona de conforto enorme e não usava o digital ao nosso favor. Sim. Demorei muito para despertar nisso. Essa Então nós estamos curiosidade, atuando né? mesmo, vou te falar, 3 para 4 anos, mas o YouTube não tem dedicação. Sim. Então a gente acaba criando conteúdos para as outras redes sociais Sim. através do YouTube, Sim. mas não dando ênfase nele. Sim. É isso. Hã?
Mas Eu aí... vou perguntar por que você justo escolheu de caipirinha. Pergunta pra ele. Porque o caipira... Adora. Adoro uma caipirinha. Que gostoso. E então, daí, a partir daí, você cozinhava diversas Diversas coisas. coisas. E aí eu fui convidada para ir nesse evento dessa empresa, Desculpa, do ovo maltine, da você Ovo falou. Maltine. E aí eu falei, o que eu vou levar para Ovo Maltine? Porque Ovo Maltine é doce, né? E eles são também, tem parceria lá, eles são os representantes da Flashman. Aí eu falei, não, vou dos levar... fermentos Flashman. dos bolos prontos. Aí eu falei, eu vou levar um biscoito sablé de Ovo Maltine. Aí eu fiz um monte de embalagens bonitinhas e tal. Nunca ensinei. Cheguei lá, acabou rápido, eles adoraram. Nossa, Ovo Maltine na massa e tal. Aí eu só que eu fiquei pensando, eu fiz 2 quilos de biscoito, eu demorei, sei lá, umas 4 horas para fazer. Trabalhoso, trabalhoso. Eu falei, nossa, isso não é justo. As amigas da Isa querendo comprar biscoito. Eu falei, não vou fazer biscoito no cortador, vou demorar séculos. Quando surgiu a oportunidade do Paulo fazer um projeto em Londres, 2013, eu continuei no Cozinha Tudo, ensinando bolo, pão, 2013 para 14. Ele falou, eu quero ir. Ele, não, mas a empresa está me pagando, você e Isa, é caro, tal. Eu falei, mas sua irmã mora lá. Eu vou nessa viagem sim. Sim. Peguei uma louça que eu tinha, maravilhosa, que minha tia me deu de presente de casamento, com ouro, com não sei o que. Eu falei, minha tia, que Deus a tenha. Eu vou vender essa louça. Vendi para uma vizinha nossa, pagou a louça, e com esse dinheiro eu fui para Londres e fiz curso em Le Cordon Bleu. Uau! Que é uma das mais famosas escolas de confeitaria do mundo. Confeitaria. E aí eu fiz, me encantei. Mas não aprendi biscoito lá. Tá, ok. Mas eu aprendi técnicas de doce. E lá apresentação, também... Apresentação, aquele toque, o porquê da manteiga ser assim, o açúcar. Só observando ali. E aí depois eu fui passear em Londres e vi uma máquina que fazia biscoito. Falei, será que esse negócio presta? Aí eu fui e comprei essa máquina. Comprei até 2, uma de uma marca boa, outra não tão boa. Trouxe para o Brasil. Aí comecei a testar para fazer este sablé. Só que a massa não saía. Olhei a receita do caderninho, não era igual, era muito... O biscoito espalhava. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu estudei em Cordon Bleu, eu sei culinária, já fiz curso de chefe no Senac, que não era chefe, era cozinha profissional. Eu falei, não, eu tenho que saber fazer. Eu comecei a desenvolver receita, mas eu cheguei a quebrar 2 máquinas que eu chamo de cookie press, biscoiteira. Ok. Eu falei, não é possível. Se eles vendem isso, eu tenho que saber fazer. Foi aí que eu desenvolvi uma receita assim, que foi um espetáculo. E no Natal seguinte, de 14 para 15, eu vendi mais de 800 latas de biscoito num grupo de mães do Facebook. Muitas iam buscar na minha garagem. Uau! Bem, você não tem noção. Com este dinheiro, eu reformei a cozinha da minha casa, que eu queria. Eu tinha vergonha da minha cozinha. Sim, sim. Porque era feio, azulejinho lá de bolizinho, o armário. Então, eu realizei o meu lindo sonho. o teu espaço, onde você Eu faz falei, tudo. meu Deus, é possível. E continuei vendendo, mas me dedicando também ao Cozinha Tudo. Aí surgiram outras coisas. Eu falei, gente, eu gosto de biscoito, mas nunca ensinei. Aí veio a pandemia, todo mundo parou de trabalhar, aquele horror. E eu fui diagnosticada com câncer de mama. Mesmo, Emília. 2019 para 2020. E eu parei de usar as mãos. E aquilo me ficou uma agonia, porque eu fazia lives no Face, né? Lives 2017, 2018, as lives chegavam a 2 milhões de visualizações. Uau! Não tinha esse negócio de não poder entregar, Você não. já era hypada. Já. Adorava. Já era hypadíssima. Adorava. E eu fiquei, gente, e agora? Aí eu pensei, eu vou criar um curso de culinária. Vou ensinar a fazer pão, bolo, o nome do curso, do hobby ao lucro. Criei, tal, maravilha, comecei a gravar, lancei o curso, mas ninguém comprou. Olha só, e mesmo com toda a tua audiência, ninguém comprou. Com esse reconhecimento, ainda mesmo assim não se vendeu. Não. Aí eu fui, falei com o meu mentor, né, que eu estava começando a fazer esses cursos, tal. Ele falou, o que você mais ganhou dinheiro vendendo? Eu falei, com biscoito. Mas são os meus biscoitos. Como assim seus biscoitos? Eu falei, não, meus biscoitos eu não ensino. Por quê? Olha. Eu falei, não, porque eu vendo. Não, você vai ensinar sim. Você vai mostrar para essas mulheres que elas são capazes também de aprender. Eu falei, não, mas eu relutei muito.
Porque você tinha isso como um apelo emocional, Não, era meu, isso é emocional receita da família, Não, isso eu não, que eu descobri. já tinha desenvolvido várias receitas. Ok, Mas eu queria, para mim, eu pensava assim, se um dia eu montar uma fábrica de biscoito, eu vou compartilhar as minhas entendi. receitas? Não, isso é meu, eu ganho dinheiro, vou arrumar concorrentes? Claro. Aí ele falou, não, se você tiver que montar a sua fábrica, você vai montar e essas alunas vão até te ajudar para fornecer esses biscoitos. Eu falei, olha, aí Faz fui sentido. lancei. Primeiro curso foi início de 2021. Ok. Aí comecei. Aí vendia 20, vendia 80, vendia 100, 200, 300. E o negócio foi. Aí fui criando mais sabores, outros cursos. Recebi um prêmio lá do Hotmart, num dos cursos que mais de biscoito que vendiam. Recebi uma placa lá de 1 Ai, que milhão. lindo. Lá. Então é uma coisa muito assim, que eu faço com muito gosto. E uma coisa que eu falo, é muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, mas ganhar dinheiro também é bom, né? Sim. Adoro ganhar dinheiro. Dinheiro honesto é comigo mesmo, Emília. E nós não nos conhecemos há muito tempo. E eu passei a te conhecer e ver o teu trabalho, passei a admirar, porque para mim a vida nas vendas são os detalhes. Sim, sim. Os detalhes é que faz a diferença, é o capricho, é como falamos já da ambiência, da apresentação. Uhum. E muitas pessoas não enxergam o valor disso. Não. E simplesmente usam, talvez, da sua habilidade e não desenvolvem outras técnicas para fazer o quê? Com que essa habilidade se torne um grande negócio. Sim, E me chamou a atenção realmente como é nichado biscoitos. sim. E eu daí passei a te acompanhar mais, ver que bacana, é isso. A gente tem de escolher um caminho e se dedicar nele, né? A viver isso. Porque é perceptível que você ama o que você faz. Sim. É nítido que você ama. E daí eu já quero te perguntar, quando começou essa ideia, então, de ensinar a fazer biscoito? Então você superou esse momento, não, eu vou entregar minha receita e eu vou compartilhar e eu vou entregar essa sabedoria, esse amor para todo mundo. Me conta. Sim, foi quando em 2020 eu não podia mexer muito os braços, que eu tive que tirar, Sim. fazia cirurgia, e eu fiquei agoniada. Aí veio esse mentor falando para mim, né, eu deveria ensinar, e aí eu comecei a montar o curso. Montar e pensar, o que eu sei eu posso compartilhar. Se eu ganhei dinheiro, eu posso fazer as outras mulheres também ganharem dinheiro de dentro de casa, com as habilidades que elas têm. E uma frase que eu falo muito para elas, porque muitas começam em casa fazendo pão, bolo, brigadeiro, aí faz empadão. Aí eu falava assim, vocês não podem ser uma cozinheira pata. O que é uma cozinheira pata? Que faz tudo e não é especialista em nada. Ótimo. O pato nada, mas não nada igual um golfinho. Ele corre, mas não corre igual um guepardo. Ele voa, mas não voa igual uma águia. Perfeito. Vocês querem ser o quê? Que Boa. faz tudo um pouquinho, mas nada faz perfeitamente bem? Aí elas falavam assim, não, eu quero ser uma águia, eu quero ser um golfinho. Eu falei, se identifica com algum bicho aí, Bom, porque é interessante, porque se você faz tudo, você não é especialista em é nada. verdade. E a Emília do passado era assim, é o cozinha tudo. Cozinha Mas tudo. fazia tudo, mas não era especialista em nada. Por isso que aquele curso não vendeu. Porque as pessoas buscam uma referência. Boa. A Emília é referência em biscoito. A Emília faz bolo, eu faço, mas para minha casa. Perfeito. Faço tudo, cozinho Olha. tudo para minha casa. Agora, para ensinar, eu quero ensinar algo que eu amo e que eu sou muito especialista. E aí eu foquei no biscoito. Olha, que incrível isso. E olha que bacana. Você que está nos acompanhando aqui, você vê a importância de você ter um foco, você ter clareza aonde você quer chegar. Uhum. Então isso é uma decisão, isso é o autoconhecimento, Sim. é a autoconsciência de que Sim. para chegar muito mais longe eu preciso estar focado e não ser um espalha-chumbo, né? Ou É. um pato, ou Sim. uma pata. Muito bom. Agora, bem, eu acho muito bom estar aqui com você, porque com certeza as alunas vão assistir. Uma coisa que elas têm muita dificuldade e medo é vender. Mesmo. Uhum. Por timidez, por alguma, assim, uma vozinha que fica lá no fundo do ouvido.
Você não é capaz, você não vai conseguir. Emília, a gente pode ajudar as tuas alunas, Isso. hein? O que que você acha? Eu acho ótimo. Uhum. E elas são assim, seguras. Vai eu lá não gravar no teu estúdio. Na minha cozinha. Na tua cozinha. Vamos, Vamos. marcado. Puxa, que bacana. A Porque, gente vai falar sobre o protagonismo. sim, porque é muito assim, elas ficam, ai, mas eu não consigo. Você sabe que a minha Rosinha é isso, né? A Rosa fala assim: eu não sou vendedora. Como não? Como? Eu acho Como não? Você super me comunicativa. convence, continua casada comigo, namora comigo há 36 anos e você não é vendedora? Como não? É. Daí ela para e pensa. É que parece que a venda está relacionada à comunicação. É verdade, mas é um talento a ser desenvolvido. Sim, é possível. Ah, eu sou mais quietinho, eu sou mais quietinha. Você pode desenvolver e... Porque tudo é crença. Sim. Eu não sou capaz, eu não nasci para isso, Vergonha. tenho vergonha. O que vão falar de mim. O que vão falar de mim? A própria rede social. É. Você já quebrou esse paradigma há muitos anos. Nem aí. E a gente vive a vida com os vendedores que não conseguem usar a rede social hoje, em 2025. Nossa. Não conseguem gravar um vídeo para o cliente em 2025. Por quê? Ah, o que vai achar de mim? Ou muitas pessoas não estão felizes com a sua aparência. Sim. Sabe? Então, Sim. o ponto é claro que a gente pode caprichar. As meninas têm muita capacidade de caprichar, maquiar, arrumar o cabelo. Os homens, bem menos, né? Os recursos são muito mais limitados. Uhum. Então, você tem que pensar sempre, ao criar um conteúdo, a criar um vídeo, algum material, é para o teu cliente. Não é para você aparecer. É para o teu cliente se sentir especial. Sim. Isso muda a ótica, isso muda a estratégia. Ah, mas a gente tem muita coisa para levar para as tuas alunas, para transformar essa visão e essa crença limitante que não te permite, sim, muitas vezes, ir para o próximo nível. Sim, agora uma coisa que eu falo muito para elas, conhecimento é poder. Perfeito. Conhecimento é poder. Quando você tem um conhecimento daquele assunto, você consegue vender. É muito difícil eu chegar e falar, vou vender um carro. Uhum. Eu não entendo de carro. Eu posso até vender, mas eu tenho que estudar sobre aquilo para poder vender bem, porque eu tenho que passar segurança para o meu cliente. Verdade. E fazê-lo comprar. Então, eu uso muito uma frase também. Você venderia algo que você compraria? Olha que coisa meio... né? Uhum. Então, você vai comprar algo. Vai comprar essa caneca. Linda, maravilhosa. Você vai olhar, nossa, que bonita. Mas você venderia essa caneca? Boa. Aí você vai vender essa caneca. Vou vender, olha que caneca bonita, com essas frases motivacionais. Estou vendendo. Aí você pensa, eu estou vendendo. Eu, Emília, compraria também? Boa. Quando você chega nessas duas perguntas e são positivas, você fica mais leve. Verdade. Porque você se coloca no lugar do outro em todas as situações. E eu falo, quando você tem uma dúvida sobre algo que você vai comprar, questione se essas dúvidas são cismas suas ou se realmente são dúvidas. Aí você se coloca no lugar. Você venderia isso? Muito bom. É. Porque fica mais leve. São crenças, né? São crenças. Para derrubar essas crenças. É. E ver se você está indo no caminho certo também, né? Também. Puxa, que legal. E me conta, você tem algo a acreditar? Eu adoro acreditar. E Miriam, me fala também, você tem alguma, talvez, história, alguma coisa assim emocionante de alguma aluna tua que falou, Emília, uau, o que você me trouxe de oportunidade, de visão, transformou talvez a minha vida, a minha autoestima, a condição financeira da minha família. Me conta, se tem alguma que você lembra? De 45 anos, eu tenho aluna de 70 anos, eu tenho aluna de lindas. várias idades. Uma de 70 anos, ela perdeu o marido na pandemia e me conheceu em 22. E depois virou minha aluna. Mas estava numa tristeza, aí eu falava com ela no WhatsApp, falava, não, vamos fazer. E ela falava, eu conheci você pela sua cozinha, eu gostei de você por causa do cenário da sua cozinha. E ela, há pouco tempo atrás, reformou a cozinha dela toda, ficou a coisa mais linda. O meu, com um cooktop até elétrico igual o meu. Olha. Com dinheiro de biscoito. Que incrível. E ela fala que ela deixou de tomar remédio de depressão. O médico fala, ela fala, doutor Altino, o médico dela falou, nossa, você está maravilhosa, porque ela encontrou um propósito. Perfeito. Ela não focou na tristeza, ela não focou na doença, como eu.
Quando estava com a minha doença, eu não fiquei focando, ai, será isso? Será... Não vai ser porque isso não me pertence. Foquei em preparar o curso, Muito bom. em algo que ia mudar a vida das pessoas, como mudou a minha. Então, isso é muito bom. Agora, tem alunas de Palmas também. Lá no Tem Tocantins. alunas do Sul, tem alunas de todo o Brasil e fora também tem alunas. Ai, que lindo, que lindo. Como é gostoso transformar vidas. Muito. É o que nós fazemos com o método Arena de Vendas, que estamos em todo o Brasil e agora também na América do Sul. Uhum. E a gente viver esse nosso país continental é incrível. As culturas do Brasil são lindas e nós ouvimos tantos depoimentos poderosos de pessoas que estavam sem esperança. Sim. Pessoas desesperançosas que estavam sem propósito. Sim. E a esperança é o que move. Move a alegria, a produção dos hormônios do prazer, como a dopamina. Sim. Então a gente precisa encontrar propósito. Então você que é de vendas, você que é da cozinha, encontre propósito nisso. Sim. O propósito ele vai te movimentar, vai te inspirar, vai te trazer criatividade e principalmente prazer. Porque quando pensamos no prazer, ele tende a ser algo alegre. Cozinhar dá trabalho, não é? Dá trabalho, tudo dá trabalho. Mas quando eu amo... É mais leve. É leve, é diferente. E eu gosto de cozinha também, Emília. Eu sou, como bom gaúcho, me considero um bom assador. Uhum. Pelo menos o pessoal fala isso, né? Uhum. Inclusive eu me visto de gaúcho, de pilcha, assim, faca na cintura e faço churrasco. O pessoal, nossa, que churrasco bom, Ben. Falei, aí que não fosse mesmo, eu saco da faca aqui e mostro pra eles. Eu adoro cozinha, adoro os assados porque como é gostoso observar o prazer na pessoa que está comendo a tua comida. Sim. É tão delicioso e eu vou te falar, é claro que o ingrediente de qualidade faz toda a diferença. Sim. Mas eu vou te dizer, sempre há uma não previsibilidade. E isso é o que me inspira. E eu sempre me antecipo, né? Eu gosto da antecipação, e cozinha é antecipação, Sim. não é assim, vamos fazer isso agora. A probabilidade de dar errado é enorme. Então quando você se antecipa, escolhe a matéria-prima certa, tem o equipamento certo e a receita certa, a magia acontece. Na venda é a mesma coisa. Uhum. A antecipação é o segredo. Conhecer o perfil do cliente, perguntar, porque, gente, o cliente acabou de entrar na loja, no teu showroom. Como eu vou saber quem é essa pessoa? Se conectar com Se eu ele. não perguntar quem ele é, que momento é agora? Não, é uma pergunta checklist. Nome e sobrenome. Gerar os clientes? Casado, Tem divorciado, tem filhos. Não é assim. Não. A gente se relaciona com as pessoas. E uma dica, você pode ter um biscoitinho da Emília na tua gaveta para servir com toda vez que teu cliente estiver junto. Ou por que não presentear o teu cliente com um mimo tão gostoso, porque isso aqui é amor. É carinho, Sim. é gentileza. Uhum. E a gentileza produz gentileza. E aí é o círculo da virtuosidade. Sim. Você sabe que na arena de vendas, Emília, eu falo o seguinte, quer ter sucesso? Coloque comida. Tem que ter comida. Imagina, o pessoal trabalhou o dia inteiro, Emília, daí vai ter uma palestra do Ben, um kick-off, que fica 1h30 lá recebendo conteúdos de barriguinha vazia. Não, então, e é nítido isso. Quando o cliente prepara uma boa refeição para a equipe, é outro resultado. Outra motivação. Outra motivação, porque quem está recebendo percebe o quanto é importante. Uhum. É reconhecimento, isso também com o cliente no showroom. Quando o cliente chega e vê uma apresentação bonita, ao invés de ver a garrafa PET em cima da mesa, por que não ter as PETzinhas desse tamanhinho, numa geleira bonitinho, e só falando do refrigerante? Com o nome da loja. Com o nome da loja. Uma apresentável. Sim. Muda o ambiente. Isso é o cuidado na apresentação que produz venda. E tem comida, tendo comida é sucesso. Atrai, é claro. A comida une. A comida une. Todo mundo fica numa mesa de família, você vai, vamos para casa de fulano, o que vai ter para comer? Sempre essa pergunta. Milha, então, posso te falar um sonho que eu realizei? Eu realizei um sonho da minha vida, que era ter uma mesa grande. Uhum. Nunca sonhei em
morar em casa grande, Aham. em ter carro bonito. Uhum. Eu sonhava em ter uma mesa grande para receber as pessoas. Então isso tem um vínculo afetivo da minha infância, porque a minha família é uma família muito simples no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu lembro, talvez na casa do meu avô, que não era tão grande a mesa, mas era o lugar onde todos ficavam em volta, Uhum. compartilhando amor, compartilhando histórias e comendo uma boa comida e um bom churrasco também. Então eu trago isso como memória afetiva e esse era o meu sonho. E eu conquistei esse sonho. Que legal. E eu me emociono sempre quando eu toco na minha mesa e falo, obrigado, meu Deus, que linda. E é uma... arroz com... que faz em Goiás, é arroz com Pequi. pequi. É uma mesa de pequi, árvore de pequi. Ela é aveludada. Toda vez que eu sento à mesa, que eu adoro receber as pessoas também, eu toco nela e falo, puxa Deus, que delícia, obrigado por realizar esse meu sonho. E às vezes a gente só pensa em sonhos enormes. É a verdade. Então, comemora as tuas conquistas. Sempre. Comemorar as pequenas Sempre, conquistas faz muito Isso é bem. muito importante. Ai, Eu Emília. falo sempre para as alunas, né, que vocês são mais capazes do que vocês imaginam. Porque às vezes você escuta tanta coisa na sua infância, tanta bobeira, às vezes até o marido, até o marido. Quantas alunas chegam para mim, meu marido falou que eu não tenho jeito para isso. Meu marido falou que eu começo as coisas e não boto adiante. Então elas são, às vezes escutam de filhos, de maridos, aquelas coisas. Eu falei, e você quer ser o quê? Boa. O que você quer ser? Aham. Você quer ser essa que não leva jeito para nada? Essa que não faz jeito? Não, Emília, eu quero aprender com você. Então vem que eu vou te segurar na mão. Porque é isso aí, todo mundo é capaz de fazer o que quiser. Basta você ter conhecimento e acreditar. Né? Então isso para mim não vai falar, eu não levo jeito. Não existe. Olha, Não existe isso. verdade que talento é real, Sim, mas talento não ganha campeonato. não, Eu tenho que ter disciplina, sim. dedicação e Uhum. constância, né? Consistência. E muitos desistem. Eu creio que todos nós, talvez um dia ouvimos de alguém que até nos nos amava na infância, isso não é para você, Sim. isso Oh. você não vai conseguir. E às vezes não era nem para impedir, mas para talvez nos proteger de uma grande frustração. De alguma coisa. Isso às vezes está no nosso HD guardadinho aqui e eu não sei por que eu não finalizo as coisas, por que eu não dou continuidade ou não inicio algo. Eu nem começo, eu desisto. Sim. Então a gente tem de ter esse autoconhecimento, essa percepção, Sim. perdoar o nosso passado Uhum. e buscar algo muito maior que está à nossa frente. Mas tem que tomar iniciativa, não é, Emília? E se eu te falar que eu, quando era criança, eu gaguejava? Eu não acredito. E você é uma comunicadora nata. Gaguejava, tinha vergonha, não conseguia ler na escola. Todo mundo cantava aquela musiquinha, Emília, 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 ela é feita de pano, tagarelou, tagarelou a falar. E o pessoal falava, só que não, só que não. Tipo, porque eu tinha vergonha, mas eu não gostava da pessoa que eu era. Porque aí... Nunca imaginaria você você tem envergonhada. Demais. Isso eu levei isso até meus 17 anos. Uau! Depois eu me Pode libertei. servir um cafezinho para mim, Ale, por favor? Depois eu me libertei quando eu fui, entre aspas, obrigada a trabalhar na empresa dos meus pais. Porque eu não passei na faculdade de arquitetura e minha mãe, muito querendo me proteger, o meu bem, você vai trabalhar. Olha a frase, já que você não gosta Obrigado, de estudar, já que você não gosta de estudar, você vai trabalhar. E me colocou para trabalhar na parte financeira, que eu odiava. Mas fui obrigada a aprender Lotus, Excel. Fui obrigada, aprendi. Fiz Olha. curso e tal. Mas foi nas vendas que eu achava que eu estava me realizando. Mas eu tinha vergonha do cliente. O cliente chegava, eu falava para a menina da loja, que eu trabalhei numa loja que meu pai montou e tal, vai lá atender. Eu me escondia no provador. Você já pensou a Emília assim, envergonhada? Jamais. E eu falava assim, eu não gosto de ser essa pessoa. Olha isso que bacana. Eu não gosto. Autoconhecimento, né? Eu não Autopercepção.
Porque eu via outra fazenda, a vendedora que tinha menos conhecimento que eu, menos vivências, mas ela ia lá e atendia bem. Aí eu comecei a fazer esses cursos do Sebrae, né? Atendimento é vender, atendimento com cliente. Tá fazendo Falei, tudo. meu Deus, mas será? É Como é que eu possível. posso? Aí Então meu você desenvolveu essa Sim, habilidade. Sim, eu não nasci com isso. E aí comecei a andar com meu pai, que meu pai me levava nas escolas para vender uniforme escolar. Isso, a tua família produzia uniformes Produzia, escolares, né? vendia para Espírito Santo, Bahia e Minas. Ok. E eu falei, meu Deus, como é que... Não, minha filha, você tem que ter coragem, você tem que falar. Você conhece a malha? Conheço tudo de malha, Bengeda. A gramatura, igual papel fino, papel grosso, a malha tem a mesma coisa. E aí eu falei, gente, mas como? Aí eu comecei a me encantar. E aí eu continuava ganhando aquele saláriozinho. Aí eu falei para o meu pai, olha, eu quero assumir as vendas por completo. Quero assumir, mas eu quero ganhar 10% de tudo que eu vender. Uau! Mas como? Eu falei, não quero carteira assinada, não quero nada. No mês que eu vender 0, é 0. Mas no mês que eu vender 200 mil, eu quero 10%. Lindo. Tá bem. Aí eu fazia as planilhas, o que eu fiz? Pesquisei o preço, vi que o concorrente estava muito acima do nosso preço. Eu aumentei, gente, eu lembro disso como se fosse ontem. Eu aumentei a tabela em 1,12. Porque quando eu chegasse de cima para baixo, era 10% que dava diferença. E eles iam continuar ganhando a mesma coisa. Nossa. E eu tinha os meus 10. Que incrível. Ei, Géder, aí... Ganhou dinheiro. Muito. Consegui as melhores escolas de Vitória. As escolas, assim, tinha 3 mil alunos. Aí a gente começa a focar. Uau. A gente começa a focar. A importância do foco. Não é seletiva. Você começa a focar. Eu só quero escolas de 1.000 alunos para cima. Aquela de 200, posso até fazer pegar. Por uma... Mas eu quero focar nas de 1.000, 2.000, 3.000. E aí tinha aquelas escolas que a gente chegava para vender, né? Nossa, como eu fui humilhada. Fui. Chegava para vender, os diretores falavam, fala me chamavam de Mila. A Mila da Domus, que nós não vamos receber ela. Eu ali sentadinha. Aí eu falei, ok, tchau, menina. Fazia amizade com o porteiro, com as meninas. Elas às vezes mandavam mensagem para mim, ó, o fulano chegou. Chegou, venha. E aí eu ia, e eles falavam mal, tudo bem. Eu ia de novo, tudo bem. Então você não pode desistir do não. Não, você vai ter muito não na vida. Perfeito. Muitos. Não é de cara que você consegue vender. Mas você tem que nunca se estressar com o cliente. Nunca. Não faça isso, que isso é um crime. E aí você vai conquistando. Aí eles viam, aí eu fui levar uma camisa que eu desenvolvi. Você é muito importante para mim. E distribuir no Natal para vários diretores de escola, na loja, aquele cliente que comprava todos os uniformes com a gente. Ó, tem um presente para você. Aí eu falava, se você quer já encomendar suas coisas para o próximo ano, já deixa reservado aqui e tal. Então criava essa... Claro, esse vínculo. E aí esse colégio enorme, eu deixei a camisa lá. Eram 8 diretores que eram donos, 8 sócios. Deixei as 8 camisas. Procurei saber o tamanho, tudo, as secretárias me ajudando. Deixei lá. Quando foi início de janeiro, eles me chamaram para uma reunião. Falaram, Emília, Mila, que camisa boa é essa? Falei, pois é, essa camisa pode ser do seu aluno. Seu aluno pode vestir essa camisa. Ai, mas vamos ver, tem a fulana, tem a ciclana. Mas vamos tirar o monopólio. Todo mundo é capaz de poder escolher se é A, B ou C. E aí foi. Aí, bem, foi uma coisa assim, eu ganhei muito dinheiro. Que coisa muito, boa. E me libertei disso. Dessa crença limitante. De ser obrigada a trabalhar, e tudo que é obrigado a gente não gosta. É verdade, é verdade. Então, eu me libertei disso. E passou. E na culinária... E olha o que você falou, é uma grande verdade. Vendas é libertação. É. Venda é liberdade. É. Porque você vai escolher o quanto você vai ganhar. Com certeza. É isso. Depende do seu esforço. Depende do teu esforço, da tua dedicação, da tua Sim. consistência. Você viu que dica incrível a Emília trouxe? Sim. Você tem de ter uma rede de apoio. Uhum. Como assim rede de apoio? Nós, da Arena de Vendas, a gente coloca todo mundo, nós reconhecemos todos, desde o porteiro, a recepção, a senhorinha da limpeza. Sim. Eles são nossa rede de apoio.
Sim. Todos, a secretária, os menores. A gente adora cuidar bem dos menores. Por quê? Eles são nossa rede de apoio. Sim. De alguma maneira, não, eu quero só tratar bem o dono, o diretor, o gerente. Eu não Uma furada acredito isso. nisso. Eu acredito, claro, que eles têm que ser bem cuidados, mas todos têm que ter o mesmo tratamento. Mesmo valor. O mesmo valor. E isso é poderoso. Isso cria um ambiente de poder, de amor, de confiança, de credibilidade. Sim. Porque, naturalmente, a prosperidade vai trazer dinheiro para você. Uhum. E esse dinheiro, muitas vezes, te faz achar que é o último biscoitinho do pacote, mas você não é. Não é. Não é. Mas falando em biscoito, esse eu acho que é o podcast mais gostoso que eu já gravei, porque eu não parei de comer o biscoitinho da Emília. Que delícia. E pode continuar comendo assim, enquanto quiser. Pode. Que delícia, viu? E tomando Esse um cafezinho. derrete na boca. Derrete na boca. Sim. E Emília, já falando mais, mas qual é o segredo de ter um biscoito tão delicioso assim? Me conta. Técnica. Me fala a técnica e o que mais? Me conta. Ingredientes saudáveis. Sabor de verdade. Você tá provando o biscoito aí de limão, que ele é com limão. É limão mesmo. É limão, é raspinha do limão. Nossa, gente. É o espremido do limão. Pessoal, você não faz ideia o sabor que derrete na boca Sim. e faz bom. salivar. Uhum. Querer mais. Querer mais. É. Que delícia. Então isso é muito bom. E você passar isso, e você tem aquela coisa, eu falo para elas, aprendam biscoitos com sabor de verdade. Porque senão, vocês vão concorrer com quem? Com a indústria de alimentos. E vocês vão o quê? Perder. Eu já ouvi você falando isso. É perfeito. Perder. Você vai brigar num nicho de combate? Não. De combate, onde tá lá um oceano vermelho. Tem que encontrar o teu oceano azul. Tem que se diferenciar. E isso eu falo para qualquer vendedor. Você está achando difícil vender? Tenta se diferenciar. Tenta fazer algo a mais. Boa. Tenta entregar mais. Tenta criar essa intimidade. Miriam, Isso sabe é que muito bom. tem uma frase que eu adoro, que é do bem, Uhum. que fala assim: seja intencionalmente desigual. Aham. Seja intencionalmente desigual. Uhum. Muitas vezes, não, o cliente vai perceber. Nada, demonstre que você se preparou, que você criou aquilo como esse presente que eu ganhei. Uhum. É nítido que foi preparado com carinho, foi escolhido, Sim. foi preparado, foi montado. Isso é intencionalidade. Isso é ser intencional. O ser igual, você é standard. O que você tem de diferente? Encontra a tua raridade e coloca amor, coloca dedicação e a prosperidade ela vem. Eu acredito que todos podemos ser prósperos. Sim. É verdade que a prosperidade não quer dizer riqueza, gente. Não é isso. Então muitos aí tá um movimento de riqueza, né? Tá. Fique rico, fique multimilionário, faça isso. Eu não acredito nisso, Não. Emília. Eu acredito que a prosperidade não é riqueza. Uhum. Até porque Deus quer o nosso celeiro farto. Mas qual é o tamanho do celeiro da Emília e o celeiro do Ben? Sim. A Emília que é para andar de helicóptero, de avião, eu não. Mas eu vou ter o meu celeiro farto. Sim. Eu vou ter prosperidade na minha casa. Então as pessoas acabam comparando e vendo a grama do vizinho, né? Então, ele tem carrão, ele tem casão, ele tem tudo isso de bom. Puxa, você pode ser tão feliz com o que Deus colocou na tua vida e vai ter felicidade, vai ter prosperidade. E vendas é prosperidade. Quando a gente leva para os nossos clientes a aquisição de algum bem, de um alimento, isso é próspero, isso é prosperidade. E isso é transformador, isso é quântico. É o que não é palpável. A gente entrega... Eu ouvi já, uma amiga de muitos anos, ela falou assim... a comida sabe quando tem amor. Uhum. Porque o sabor muda. Muda. É verdade, pode ter o ingrediente mais caro, mais precioso, se não houver amor. E sabe, bem, quando eu tô chateado com alguma coisa pessoal ou profissional, para onde eu vou? Para a cozinha. Olha. Eu vou para a cozinha e crio, às vezes, receitas que eu não estava nem imaginando. Como esses biscoitos aqui. Tem biscoito de amendoim, tem biscoito de red velvet, tem de gengibre.
tudo as minhas receitas são autorais. Você não encontra em livro nenhum. E quanto teste você fez? O quanto você testou? Muitos. E eu gosto. Porque eu sou uma pessoa muito criativa. Bom, se você queria fazer arquitetura, você sempre foi criativa, não é? De bom gosto de design, sim, não é? Sim, Isso sim. sempre, se você queria isso, você não deixa de ser uma arquiteta do sabor, né? Sim, verdade. Não é? Vamos anotando tudo, depois você me passa a sacola. Muito bom. Mas é muito bom. E outra coisa que as pessoas têm muito esse preconceito. Ai, ganhar muito dinheiro, não sei, mas Deus julga isso. Ai, ai, ai. Eu falo, Deus quer o seu bem. Deus quer a sua prosperidade. E o que tem de mais você trabalhar, vender e poder realizar? Uma escola melhor para o seu filho, um tratamento dentário, viajar, reformar sua casa, sua cozinha. Não tem nada de mais disso. Isso é verdade. É uma crença, né? Existe umas coisas assim. Tem. Ah, gente rica não vai para o céu. Quem disse? Tem isso também. Né? O ponto é, né? Onde está o teu coração? Não presta. Ah, rico não presta. É. Não é? Então, algumas crenças que a gente sem perceber, um dia a gente ouviu na nossa infância. Sim. Que o dinheiro era maldito, ou que... O que ele fez para ganhar tanto dinheiro? Isso, o dinheiro, Desconfia. Quem tem muito é desonesto. É. Então, isso é uma verdade, é uma crença que nos impede de... Ah, não, eu estou satisfeito, eu estou feliz. Eu vejo, eu não sei como você tem enxergado isso, como as pessoas estão menos ambiciosas. Sim. Ou não menos, ou não estão enxergando a ambição. Porque a ambição, ela está muito próximo, talvez, da ganância. Ou até as pessoas confundem isso, ambição, com ganancioso. Sim. E o ambicioso, ele quer mais. Cada vez mais. Cada vez mais, criar coisas novas. E não é só propriamente pela riqueza, mas porque quer mais. E isso é um combustível super bonito. Então todo vendedor tem que ser ambicioso. Toda biscoiteira tem que ser ambiciosa, não é? E outra coisa que eu falo também, ter dinheiro não é defeito. Jogue essa crença limitante fora. Faça o que o seu coração quer. Se seu coração quer que você fature fazendo A, B ou C para você ter uma casa melhor, um plano de saúde, vá atrás, esquece aquilo tudo que você ouviu. Porque muita gente fica preocupada com o que o outro fala, não do que ele sente. Perfeito, lindo. Mas, Emília, em que momento você percebeu? Bom, você vendia uniformes, volumes, então ganhou dinheiro com isso. Muito. Mas me fala, em que momento você percebeu que dava para viver da cozinha? E especificamente dos biscoitos. Em que momento você foi pelo teu volume de vendas e você falou, eu quero isso, Não. vai me fazer feliz e eu vou ganhar dinheiro? A culinária está muito ligada a... Eu vim para São Paulo, eu saí do Espírito Santo. Você é do Espírito Sou do Espírito Santo, Santo. olha. Né, trabalhava lá com meus pais, saí de lá porque eu conheci o Paulo, meu marido, e ele morava aqui em São Paulo. Por isso que você falou de Vitória, claro. E aí a gente casou, tal, e eu comecei a buscar emprego aqui para mim. Só que os trabalhos eram assim, loja em shopping, porque eu era do varejo. Sim. Loja em shopping. Ah, trabalhar de segunda, sábado, domingo, tal. Falei, meu Deus. Aí trabalhei na Daslu, na Vila Daslu. Daslu, uau. Durante 1 ano e pouco. Lá eu era gerente da Porsche Design. Ai, que legal. Eu vi que você me mandou uma mensagem Porsche Design. E fiquei lá, e depois a Daslu fechou, enfim. E tinha a Isadora, pequenininha. Né? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Era muito assim, difícil para mim deixá-la na escola 9 da manhã e buscá-la às 19. Porque muitas mães passam por isso. Né? Às vezes não tem com quem deixar, às vezes o dinheiro que você ganha não é suficiente para você pagar uma babá. Sim. Né? Porque eu tenho que fazer essa conta. Né? E aí eu comecei a fazer o Cozinha Tudo, ensinar, tal. Ela ia para os eventos comigo, gostava. Mas aquela história, veio a pandemia, eu comecei a me questionar, né, de o que eu vou fazer, eu quero algo mais, eu quero transformar. Porque uma coisa é verdade, que eu vejo, que eu sinto. Quando você dá algo de graça para alguém, a pessoa não dá valor. É fato isso. Não dá. Não dá. Então eu ensinava receitas lá no Cozinha Tudo, de tudo. De bolo, de pão, de brioche. As pessoas perguntavam
e tal. Aí depois eu ensinava tudo, até para vender, para fazer. As pessoas não dão valor. Quando eu comecei a ensinar biscoito, as pessoas pagam por aquilo. Muito Elas bom. dão valor. É isso. Né? Então, você tem que ver isso também, né? Que você tem que ensinar uma coisa que a pessoa vai dar valor. E a pessoa, infelizmente, só dá valor quando dói no bolso dela. É verdade, é verdade. Então, investir nisso, eu vou fazer, porque eu quero recuperar meu investimento. É isso. Então, porque para muitas pessoas faz com tanto amor e dá tanto prazer que muitas vezes entra em conflito se eu devo vender isso ou não. E daí você acaba doando e dando e presenteando. Não, você tem que ganhar dinheiro com isso. Sim. Então tem de aprender a virar essa chavinha de valorizar o que você faz, o que você criou. Sim, e não só eu tenho certeza que muitas das tuas alunas têm dificuldade de cobrar. Também. Não é? Muito. E agora? Como é que eu cobro? Daí veio, e acaba só presenteando, doando e presenteando. E aí? A conta não fecha. Sim. A conta tem que fechar. Sim, e muitas também falam, Emília, quanto que eu devo cobrar? Eu falo, olha, eu cobro tanto. Mas você pode começar por tanto. Isso. E se valorizem. Isso. Se valorizar. Se coloquem como autoridade no assunto. Perfeito. Quando você conhece o seu produto, alguém pode falar, isso daqui não é bom. Como assim não é bom? Seja uma autoridade. Seja uma autoridade no assunto. Estude para você ser uma autoridade. Porque aí, se alguém te questionar, você vai falar, não, mas esse daqui é o melhor biscoito, mas esse aqui é o melhor carro. Você já andou? Vamos andar, fazer um test drive? É isso. Depois você vai me falar. É o que eu tô fazendo aqui, ó, test drive. Test drive, hein? Maravilhoso, Emília, tô adorando esse podcast. Emília, me fala, agora, quais foram talvez, ou qual foi o maior desafio que você teve para transformar esse teu hobby, essa tua paixão em algo rentável? Você falou da tua saúde, mas teve alguma coisa pontualmente que você lembra assim, Ben, deixar a Isadora pequena, talvez foi meu trampolim para isso, eu quero ter Isadora perto de mim, eu não quero ficar longe da minha filha. Me conta um pouco, o que foi o maior desafio? O desafio foi esse também, e depois foi eu me enxergar que eu poderia ensinar. Como que aquela menina que gaguejava e o pessoal ria na escola, eu vou poder ter clareza de ensinar, porque você ensina, mas você sabe do seu jeito. Agora, como você vai ensinar aquilo para a pessoa? O passo a passo. Então eu pensava, será que elas vão aprender mesmo? Será que elas vão entender? E aí foi no decorrer, né? Mais aluna, falando, vendo o resultado das alunas. Então, isso para mim, no início, foi um grande desafio. E também, Então, precisava ser consistente, né? Sim, você teve de ser persistente, né? Você ser didática. E você se colocar no lugar do outro. Porque eu poderia ensinar assim, mistura aqui, mas por quê que tem que ser nessa ordem? Por que eu não posso colocar a manteiga numa temperatura tal? Então, eu tenho que explicar toda vez assim. E o meu curso, eu não explico tudo de uma vez. Ok. Cada receita eu falo aqui da manteiga, aqui da farinha, porque é proposital. Elas têm que assistir todo o curso para entender o porquês. Ok. Entender os porquês. Porque isso vai fazer com que elas aprendam na prática. E não só ficar lendo ali, ou então me vendo falando, a manteiga tem que ser assim, o trigo tem que ser assim. Tá bom. Depois eu vou ver lá, biscoito de maracujá. Ela falou que a manteiga tem que ser assim, tem que ser... Não. E tem propósito. Tudo isso tem propósito. Tudo. Porque todos um dia viram alguém cozinhando. E na nossa infância, daí, muitas coisas que a gente aprendeu sem, talvez, uma técnica. Eu, como churrasqueiro, eu quebrei meus paradigmas. Eu tinha uma viagem para o Chile, eu fui para Santiago levando jornalistas da Kia Motors do Brasil. E tivemos uma super degustação, assim, com vinhos e tipos de carnes. E eu cheguei todo, né? Churrasco, eu sei tudo. Arrasar. Nossa, eu tive uma aula de churrasco, o cara me desconstruiu de um jeito. Porque o gaúcho tem uma forma de fazer a carne, e eu vou te dizer, muitas vezes fica muito bom, mas ela pode ficar melhor. E assim eu aprendi tantas coisas, desde rigidez cadavérica, o que é fresco, o que não é.
quebrando os paradigmas do congelado. O congelado não é bom. Quem disse? Aham. Desde o furar a carne, do ficar espetando a carne, temperatura certa, temperatura de cocção e tudo mais. Aham. Olha, tive uma aula de churrasco, caramba, que algumas coisas a gente executa no automático sem saber o porquê. É verdade. Então eu acredito que você, quando vem ensinar, você tem que quebrar barreiras. Sim. Não, eu sei fazer. A minha mãe me ensinou. Nossa, eu escuto muito isso. A mãezinha, ok, mas ela não tinha técnica. Eu E falo, isso não vai trazer o resultado eu falo, esperado. esqueçam tudo que vocês aprenderam sobre biscoito. Uau, isso deve trazer um choque, Sim, né? mas por que você mede assim? Não é colocando ao ponto? Eu falei, não tem nada ao ponto. Farinha ao ponto, isso não existe. Isso é para quem não sabe fazer biscoito. É tudo medido, tudo pesado, tudo na balança. Como você saber técnica também, né? Sim. Você saber vender. Ah, não, mas eu já sei como é que é. Você tem que bater o bracinho, falar, tudo bem, vamos sentar aqui, meu chapa. Chamar as pessoas com esses apelidos assim. Não é assim. Incrível, Emília, é isso mesmo. Emília, fala entender. pra mim, quais os valores que você leva na tua marca? Emília é uma marca. Uhum. Quais os valores que você leva para tuas alunas? Verdade. Verdade. Verdade, sempre falar a verdade para o cliente e sempre trabalhar com a verdade. Não coloque algo no seu biscoito que você não vai estar escrito lá na etiqueta. Bom, Como tem aqui o rótulo aqui atrás. ok. Aham. Se tem gordura vegetal, é gordura vegetal. Se tem gordura animal, é gordura animal. Perfeito. Porque se você não joga com a verdade, seu negócio pode ser desmoralizado. Em tudo isso é aplicável, É. né, Emília? Toda venda, Tudo, isso é aplicável. tudo. Verdade. Puxa, adorei. Falar a Emília. verdade. Ai, que gostoso, que conversa boa, Emília. Muito. Me deliciei aqui experimentando um dos biscoitos. Vou comer mais e vou te dar feedbacks Leva ainda. pra Rosa também. Levar pra Esse daqui Rosinha. fica mais bonito pra Esse Rosa. tá mais não lindo pra Rosinha. Pois é. Não, eu tô imaginando eu recebendo alguém na minha casa Hã? e servindo, junto com um café, com um chá, essa embalagem tão linda. Sim. Eu me sinto lisonjeado, um mimo assim. E quem tá recebendo esse carinho não se sente especial? Demais. Tem que se sentir especial, é Muito, isso. muito. Então, muitas vezes a gente pensa, eu quero entregar alguma coisa, eu quero presentear com alguma coisa. Gente, se Biscoito. faça bem feito. Vai ser um valor super acessível que impressiona e marca. E às vezes eu quero talvez dar algo maior, de baixa qualidade, Não dá. que vai ficar horrível. Então tem que pensar na entrega, no resultado que isso vai dar, não é, Emília? Sim, eu falo assim, não leve flores, leve biscoitos. Olha, não leve flores, leve biscoitos. Ai, que Biscoitos gostoso. irresistíveis. Olha, ó aqui, frases de Emília. A comida une. Hoje nós tivemos uma reunião muito especial. Uhum. Eu podia ter levado biscoito, sabia? Sim, Podia. Mas nós levamos pães de mel. ótimo. Uau! É um doce. O cliente assim... Porque às vezes você fica pensando que presente eu vou levar, é caro, e não Sim. dá às vezes o efeito esperado. Sim. Enquanto que algo que a pessoa está comendo, ela tem uma memória afetiva, Sim. ela vai lembrar, ai que gostoso, e puxa, isso sempre traz um resultado muito especial. Você é mais capaz do que imagina. Sim, verdade. Isso é poder, É, isso é poder, é, não é? verdade. Então, Milha, ó, pega a sua mão assim, faz assim, ó, fecha ela, forte. Forte, ó. Forte, forte assim. Você não sente poder? Muito. Ó, ficou Assim, até ó, vermelho, é ó. isso. Olha, isso é poder. É, O poder está nas nossas mãos, mas eu tenho de acreditar. sim. Eu tenho que ter uma crença que isso é poder de verdade, Uhum, graças aos meus valores, sim. ao que eu estou preparando, ao que eu estou criando, e a verdade. Falar a verdade. Sempre. Deitar a cabecinha no travesseiro e dormir é maravilhoso, é Tranquilamente. bênção. É, A arquiteta do sabor. sim. Ai, Emília, arquiteta do sabor. Ai, Emília, puxa, muito obrigado por essa entrega tão Ai, verdadeira, adorei. esse carinho. Adorei. Ó, eu fico imaginando a mãe
novinha, com essa carinha de menina, esse sorriso gostoso que eu sei que Aí. encantou teu pai. Certeza, sorriso gostoso, franco, leve. E por isso que eu te Verdade. admiro tanto, Emília. Ai, E desejo que obrigada. você venha a transformar assim muitas Muito, mulheres. Muito, muito. Muitas E mulheres eu tô pensando aqui, eu acho que você devia ter um biscoito com seu sabor. que. Opa! Pra você sempre levar para esses eventos aí, mas um sabor seu. Que aí eu desenvolvo para você. Que O delícia! sabor que você quer. Pode ser, porque tem biscoitos salgados, Biscoito, tem biscoito que salgado, delícia! tem. A Emília. tem um taralli, que é um biscoito italiano, que é feito com vinho branco e erva doce. Uau! Emília, eu lindo. nunca pensei a respeito disso. Sim, o Ben tá chegando. E ele vai trazer os biscoitos dele. Uau! Nosso Que café. gostoso! Marca registrada. É uma vendedora. As pessoas vão ficar assim, na memória do seu sabor, porque as pessoas querem hoje experiência. Não é à toa que as grandes marcas estão fazendo café Louis Vuitton, café Burberry, café Chanel, café perfeito. Tiffany. É verdade. Querem a mais, querem um sabor. Exato. E entra aí que os os biscoitos. cheiros já estão recorrentes, né? Sim. Cada um com o seu cheiro. Entra na loja, Isso. né? Você sabe que a gente viveu isso. Eu já tive licenças de marca nas grifes automotivas. Eu fui licenciado Mercedes-Benz, Uhum, Chrysler, Dodge, Jeep, aham. Fiat também, Volkswagen. Então aquelas lojas do salão do automóvel era tudo minha. Uau! Então por isso que eu conheço bastante de confecção também. Aham. Sabe quem produzia a nossa camisaria Mercedes? Ah, Era a Dudalina, que não Uau! era varejo ainda. A Dudalina era um fornecedor como você. Um dia foi. sim, sim. Então a Dudalina não era uma marca de varejo. Ela produzia para outras marcas. Sim. Eu nem sei se fazem mais isso, mas na época, então a minha camisaria Mercedes era Dudalina. Uhum, Coisas lindas. sim. Mas eu quebrei com isso, Emília. Em Imagino. 2008 eu quebrei de uma maneira. Aí a gente vê quem tá do nosso lado. Com certeza. Aí eu vi o quanto a Rosinha me amava. Aham. Aí eu vi que quando a grana As acabou, dificuldades é que que você perdemos conhece as pessoas. tudo. aí eu vi que a minha esposa era verdadeiramente minha companheira. Uhum, No bom ou no pouco, sim. ela estaria comigo e Sim, por isso que eu amo tanto a minha Isso é um Rosinha. amor verdadeiro. É isso mesmo. Emília, onde que a gente encontra você? Além do YouTube, me Uhum. fala, qual é o canal do YouTube? O canal do YouTube é Emília Lobato Cozinha Tudo. Ok. Instagram, Emília Lobato Oficial. Emília Lobato Oficial. E Facebook, Emília Lobato. Emília E só Lobato. você colocar no Google Emília Lobato, já aparece eu. Que linda! Sensacional. Olha, gente, então você que está nos acompanhando aqui no YouTube, olha, tem cortes incríveis lá no Instagram. Sim. E se você está aqui com a gente no Instagram, olha, corre lá para o YouTube, porque esse podcast vai estar na íntegra para você desfrutar e compartilhar. O que você falou no início do nosso podcast é: quem ama, Quem ama, compartilha. compartilha. Quem ama, compartilha. E você que é minha aluna que está assistindo aqui, bora curtir o canal do Bem. Ai, Bora compartilhar, porque esse podcast tem muito conhecimento e muita coisa boa para você levar na sua vida. que gostoso, Emília. Olha, e já eu vou estar cozinhando com você. Vamos, E falando com as mesmo. tuas alunas como quebrar alguns paradigmas, algumas barreiras para vocês venderem muito e performarem muito com prosperidade. Então já vou te convidar para minha próxima jornada Viver de Biscoitos, que eu dou Viver 3 de aulas biscoito. gratuitas e na terceira aula você vai estar comigo. Ai, conta comigo. Vai ser uma Nossa, vai alegria ser um estar com arraso. você. Ai, coisa boa, Emília. Emília, que papo gostoso. Muito obrigado. Ah, eu tenho Muito um presente para Emília. Tenho presente também. Uau! Ah, eu quero autografar o meu livro para você. Uau! E também tem uma caneca para você tomar um cafezinho comendo biscoitos da Ai, Emília tira muitas Lobato. fotos. Aqui, Uau! que gostoso. Que chique, Pra hein? você. Olha só, falando de embalagem, de experiência. Não é isso? É? Tem que ser, né, Emília? É algo memorável. Perfeito, Será Emília. algo memorável. É memorável. Ai, gente, ó, olha tá com só uma que coisa colinha. boa Ai, aqui. aqui, ó. Ai, Olha a só que coisa linda. canequinha aqui, ó. A Ah, experiência encantadora de vendas. Ó, é isso. é isso aí. Boa, Emília. Vender. Eu quero autografar para você o livro. E a gente que acredita que lindo. tudo é uma experiência. A gente precisa viver a experiência. E o nosso livro é best-seller.
E massa, bastante hein? feliz. Mas você é o top, né, bem? Bondade, Emília. Ai, Já que vou autografar lindo. para você e quero muito agradecer e quero me despedir. Sim. Que Ai, Deus te abençoe muito, que você continue a também. transformar vidas. Você também. Muito obrigado. tudo E olha de bom lá. pra nós, Para nós. para nossas famílias. E é isso. Bom. Então olha lá, hein, gente. Compartilha, aproveita, desfruta, segue a Emília. Segue o bem. Ai, gostoso. E olha lá. Então, um beijo para todos e até o próximo Café com Ben. Beijo!